Estamos de volta com o programa Medicina e Vida, programa de iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, e que pode o internauta acessar no portal maceoagora.com.br. Gostaríamos de agradecer muito a Santa Casa de Misericórdia por patrocinar esse programa, assim como o Instituto de Patologia Clínica, lá o nosso irmão amigo Luiz Eduardo, por estar junto, levando a medicina, os seus profissionais, a nossa história, conhecimentos, curiosidades. É essa a proposta do programa Medicina e Vida. Hoje um convidado muito especial, um grande oftalmologista, um nome a quem Alagoas deve tanto pela sua arte, pelo seu trabalho e pelo seu talento. Dr. Alain Teixeira Barbosa. Doutor Alain, me fale, primeiro, mais uma vez, agradecendo a sua presença, né? E como nós falamos no início do programa, Alagoas deve tanto, porque eu tenho acompanhado bastante a sua trajetória em algumas campanhas sociais. Me fale sobre por que nasceu essa necessidade da campanha, né? Vai ter um congresso agora sobre prevenção da cegueira, né? Prevenção da cegueira. Prevenção da cegueira. Então, lhe é bem familiar esse congresso, mas assim, é um trabalho que faz há quanto tempo esse seu trabalho social? Bem, nós, dentro do Instituto de Olhos, há muitos anos atrás, logo a partir de 96, nós resolvemos fazer o IOM social, o Instituto de Olhos Social. Sensibilizado que estávamos pela carência que tinha a população mais pobre do estado de Alagoas, e principalmente do interior. Então nós conjugamos a parte do prédio físico que nós fizemos ao lado do IOM, nós adquirimos também uma unidade imóvel. Essa unidade imóvel para atender os recantos mais distantes do estado de Alagoas. Principalmente aquelas portadores de catarata, glaucoma e principalmente, esse é o meu mote maior, são os jovens do ensino fundamental. Então nós atendemos hoje para mais de 60 mil crianças no estado de Alagoas, no ensino fundamental, entre 6 e 14 anos. Gerson, é impressionante o número de evasão escolar por deficiência visual é muito grande. Então isso sensibiliza toda a Organização Mundial de Saúde e sensibiliza o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Alagoana de Oftalmologia e sensibiliza também a nós. Nós sensibilizamos e hoje nós fazemos esse atendimento que você está vendo agora aí, dentro do ônibus. Você vai ver as crianças sentadas numa salinha de espera que tem dentro da unidade móvel. E com isso a gente detectou crianças com até 12 graus de miopia, 12? Que nunca tinham ido a um oftalmologista. Eu vou contar um caso, se você me permite, um caso interessante que aconteceu no município aqui, me parece foi nessa zona, ou foi Capela ou Viçosa. Eu vi você em Viçosa. Eu fui a Viçosa uma vez. Então aconteceu um caso interessante. Uma professora, olha as crianças aí, é fantástico, isso realmente me sensibiliza ainda hoje. Amanhã, quarta-feira, esse ônibus está indo para Cajueiro, fazer um projeto, não em crianças, projeto com pessoas adultas, um projeto de catarata. Amanhã vai lá com a prefeita Lucila Toledo, o pessoal lá só pessoas da carentes, UPA de Santana de Ipanema, só pessoas carentes. Sim. Então, eu vou contar um caso que aconteceu num desses municípios que dá para você sentir bem, para definir bem, resumir a ópera. Só esse caso já vale a pena todo isso. Exatamente, para você resumir a ópera da necessidade de ter um atendimento oftalmológico nessas crianças de municípios mais carentes, crianças pobres. Eu fui atender uma criança, quando nós estávamos atendendo a criança, a professora dela, eu chamei a criança um pouco, ela estava meio tímida, a professora dela chega e diz assim: doutor, não se preocupe com ele não, que ele é abestado. A professora. Ele é abestado. A mãe dele estava presente, porque quando a gente ia fazer isso, a família ia, porque era uma festa. No município é uma festa, você sabe disso, né? Porque dava café, a prefeitura dava café, e dava isso aí, ia todo mundo. Aí a mãe dele chegou, tomou às vezes da professora, doutor, é assim desde menina, é abestado, só via pelos cantos. Com esse jeito bem, aí eu fui ver, examinei, a criança tinha 12 graus de miopia. 12 graus de miopia. Essa criança não via, praticamente. No dia, porque nós fazíamos o exame e na outra semana, 15 dias depois, nós íamos entregar os óculos. Aí nós fomos entregar os óculos. Essa criança, quando colocou os óculos no rosto, mudou o semblante
de felicidade, o sorriso, e depois, posteriormente, a mãe dela falou com a professora. Mudou a qualidade de vida dessa criança. Ele passou a ser uma criança que brincava, lógico, é evidente, como todo míope tem as restrições, entende? Certo. O míope não gosta muito de esporte outdoor, ele gosta muito mais de uma leitura, de uma internet agora, então o míope não é muito de futebol. Por razões óbvias, ele tem dificuldade de ver para longe. Então, uma restrição que a natureza do míope já impõe. Mas essa criança se tornou uma criança normal, uma criança participativa, integrada no contexto. Então, isso... Foi feito o exame oftalmológico da professora também, não? Eu acho que é mental. Mas, enfim, só esse exemplo... Só esse exemplo que eu quero dar a você, Gerson, que como simboliza a importância de fazer exame. Deveria existir a lei que exigisse criança para entrar uma escola pública tem que levar um atestado de um oftalmologista. Isso deveria ter em todo o Brasil. Pois é. Porque você ia ou evitar então muito. Vincular a escola pública a um profissional. A um profissional. Mas você já tendo o atestado de um oftalmologista que a criança enxerga, ou a criança está usando, já é alguma coisa. Para quem não tem nada, vamos nos bastar com pouco que pode oferecer, que não é muito. Você falou e realmente é o que nós, de imediato, nós perguntamos. O setor público tem, as prefeituras têm feito essa parceria, tem dificuldades para isso? Muita dificuldade. Muita dificuldade. Nós passamos uma época fazendo isso com muita frequência, depois desacelerou um pouco. Então, amanhã fizemos algum projeto desse em Messias, com o prefeito com Jarbas. Amanhã vamos fazer em Cajueiro com a prefeita Lucila, mas muito pouco. Para a grandeza do projeto, para aquilo que esse projeto representa, nós estamos fazendo pouco demais, em prol dessas crianças necessitadas. Os óculos são oferecidos pelo setor público, no caso? Os óculos, sim, aí sim. Existe um programa chamado Olhar Brasil, sei, que não sai do papel. Entende? Porque é um impasse, é justamente isso. Essa burocracia de chegar, quem é que vai dar o óculos? Aí vai fazer licitação. E vai não sei para onde. É tanta burocracia que cai no vazio. Cai no vazio. Mas seria a prefeitura? Seria a prefeitura ou o governo do Estado. Qualquer um pode. O governo do Estado, o governo federal ou o município pode. O município é o mais lesado. É o que tem menos recursos para isso. É o município, como todos sabemos. Mas o Estado pode muito bem, a União pode muito bem. É priorizar as crianças do ensino fundamental. Priorizar a educação. Você priorizando a educação, seguramente você vai priorizar a visão também. Porque uma coisa vem a reboque da outra. Existe o teste do pezinho, o coraçãozinho, tanto da orelhinha. E não pode fazer um deputado fazer um projeto, levar para a Assembleia Legislativa. Um deputado, desses que estão lá na Assembleia só tirando fotografia. Eu acho que seria, olha, Gerson, uma grande ideia. O deputado fazer um projeto desse, levar para a Assembleia, um vereador fazer um projeto desse, levar para a Câmara, da Câmara Municipal. É um projeto maravilhoso. É isso que tornaria a gente acreditar que a política estava tomando um rumo que geralmente olhando para a população. Por quê? Se você não investe em educação, você não vai a lugar nenhum. Não adianta. Exato. Se não investir na educação e para educar, você tem que ter... Existe o teste do olhinho hoje. O teste do olhinho, muita gente faz no teste do olhinho. Já é um caminho. Me fala sobre esse teste do olhinho aí. Uma criança, um recém-nascido, ele vai fazer os testes do olhinho, o oftalmologista pediatra vai dilatar a pupila, vai ver a retina como está, se tem alguma deficiência, mas acontece Quais as deficiências que a criança pode nascer? Uma retinose pigmentar, um retinoblastoma, um tumor intraocular, várias coisas podem acontecer. Em que consiste esse teste? E como é que a mãe que estiver indo para... Não, toda criança que nasce é importante fazer o teste do olhinho. É de fundamental importância, porque existe algumas... Mas já é feito, Santa Mônica faz? Não, nas clínicas oftalmológicas que fazem. Meu Deus. Não tem ainda essa vontade pública, ainda não tem. É triste, mas é verdade. Você, telespectador, telespectadora, saiba desse direito seu, porque é constitucional, né? Aquilo que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Né? O acesso a um teste como esse é fundamental para você evitar muito tipo de problema que pode acarretar uma malformação. Olha, eu não sei nem se eles têm interesse nisso. Honestamente, eu não sei responder.
E o Instituto? Existem... Existem os convênios, todos fazem. É uma consulta como outra qualquer, uma Como outra consulta. qualquer. Agora faz com oftalmo-pediatra, é mais prudente fazer com oftalmo-pediatra para dilatar pupila, faz um exame detalhado do fundo de olho, da parte externa do olho e ver se tem alguma patologia. Em haver do interesse de um político que faça um mutirão juntando todas as clínicas, todos os institutos de oftalmologia, para que, na verdade, quer dizer, um achado desse que emociona você, imagine uma mãe como se emociona, a um repensar daquela professora, pode mudar toda uma realidade nossa. Por que as nossas estatísticas, os nossos números são piores do que todos os estados? É difícil de explicar, né, Gerson? É muito difícil de explicar. A solução a gente vê, a gente dá propostas e a gente não tem eco, né? Não vê eco. Essa parte do olhinho que eu lhe falei é de vital importância, porque vamos descobrir uma patologia que está se iniciando no desenvolver porque a visão do paciente se desenvolve até os 7 anos. Depois disso não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Então, o exame de olhinho é no recém-nascido. Mas depois do exame de olhinho, deu tudo bem, quando ele chegar aos 3, 4 anos, ele tem que voltar a um oftalmologista. Aos 6 anos, quando ele está no ensino fundamental, ele tem que ir a um oftalmologista, porque ele pode enxergar pelo olho e não enxergar pelo outro. Eu tenho várias histórias. Todo oftalmologista tem várias, todo médico como você tem várias histórias. As minhas são... As suas são mais... dolorosas. As suas são mais dolorosas, é verdade. Mas, enfim, tem história de paciente que aos 15 anos de idade, vai para o consultório, a mãe reclamando que meu filho não enxerga pelo olho direito, esquerdo. Por quê? Ele estava tomando banho, caiu sabonete no olho direito e ele foi ver que não enxergava pelo olho esquerdo. Ele já não enxergava desde criança. É o teste do olhinho, é o teste do sabonete. Você tá entendendo? O sabonete caiu no olho bom, aí foi que ele foi ver que não enxergava pelo outro olho. Então você vê como é fundamental, como é de vital importância para a construção de um novo Brasil que se preocupe com educação, em preservar, em vigiar a visão da sua população mais jovem, porque as velhas já, infelizmente... Alan, me diga uma coisa. Você falando isso, um sabonete que caiu, que fechou, você poderia orientar os pais, né? Por exemplo, de fazer... da necessidade, fazer um pequeno testezinho para ver se ele leva o filho para um oftalmologista. Quer dizer, não é um... Eu vou dizer o que é que se preconiza. Os pais têm a responsabilidade de levar os filhos ao oftalmologista a partir do 4º ano de idade. Pronto, certo. Ponto. Não adianta fazer testezinho em casa, fecha o olho ali, porque não vai, porque ele não sabe a técnica precisa para fazer esse teste. De repente, ele manda o menino botar a mão, o menino fica com o olho aberto, tá vendo aqui? Então, é melhor, para evitar engodo, porque isso aí a gente vai dar uma mãe... leve o seu filho ao oftalmologista. Você, professora primária, exija que os pais levem, já que o governo não exige, a senhora exija que os pais levem os filhos para fazer. Principalmente você, professora primária, no ensino fundamental. Vocês têm uma responsabilidade muito grande na saúde ocular dos seus pequenos. Uma outra coisa que a gente vê, isso acontece muito com adulto, né, de procurar alguns setores de optometria, onde leigos fazem esse teste. E muitas vezes não medindo a acuidade visual. E muitas vezes não são capazes de dar um diagnóstico de um tumor ou de uma outra doença, onde seria tratado e ele simplesmente prescrevendo aquele óculos, prescrevendo entre aspas, que ele não pode fazer isso. Termina causando um mal maior naquela pessoa, naquele cidadão, no cidadão. Existe, nós, cidadãos, nós somos regidos pela Constituição. Vamos começar analisando assim. Existe a Constituição Federal que rege o nosso comportamento, o que é permitido, o que é proibido. Na Constituição de 1932, que foi agora, em 1988, foi confirmado aquilo que já tinha sido estabelecido em 1932, que quem faz óculos não prescreve. Quem prescreve não faz. É aquela história de cada qual no seu cada qual. Se você é médico oftalmologista que está credenciado, motivado e cientificamente motivado e preparado para passar óculos, você não é permitido você ter uma casa para confeccionar os óculos, aviar a receita. Então, deixa as coisas claras. Vocês que têm ótica, se bastem em fazer, confeccionar e aviar a receita prescrita por quem está capacitado e motivado cientificamente
para cuidar da visão da população. Primeiro. Segundo, o simples fato de alguém se arvorar de saber passar óculos, o paciente, a população, o cidadão vai numa pessoa dessa inadvertidamente pensando que óculos é o único problema que afeta a sua visão. Um simples exame de óculos com um oftalmologista está ensejando tirar sua pressão intraocular, para ver se você tem glaucoma, que é uma das doenças mais severas do globo ocular, porque a cegueira provocada pelo glaucoma é irreversível. Quando você tem glaucoma, a visão que você perdeu por glaucoma, perdeu para sempre. Diagnosticar um problema de retina com o exame de fundo de olho, que essas pessoas que se arvoram de passadores de óculos, que são meros passadores de óculos, não estão qualificados para fazer o exame de fundo de olho, não estão qualificados para tirar uma pressão intraocular, nem autorizados para fazer isso. Então, essa profissão para mim não existe. Não é para mim, Alain Barbosa, é para a Constituição Federal. Essa profissão não existe, a menos que revoguem essa deliberação datada de 1932 e corroborada em 1988. Então, quem deve passar óculos é o seu oftalmologista. Quem deve tratar da sua doença ocular é o seu oftalmologista. Esses sim estão abalizados, estão motivados cientificamente para dar o melhor que tem para a sua saúde ocular. Isso, sob o risco ainda de prisão, né, por exercício ilegal da profissão, que o nosso ordenamento jurídico penal contempla isso. Você exercer uma profissão de qual você não tem um curso, não tem uma formação acadêmica e nem é graduado para isso. Muito bem. Cursos lá no Instituto que você oferece? Nós temos sempre, periodicamente, nós chamamos professores de outros estados, sim, como é o caso do... Eu tenho as fotos aí. Por exemplo, agora está aparecendo o professor Akira, que é uma grande autoridade nacional no glaucoma. Ele esteve aqui para lançar em Alagoas, agora há uns 6 meses atrás, um dispositivo para pressão intraocular, uma válvula para colocar no olho para drenar o líquido, o muco aquoso de dentro do olho com portadores de glaucoma. Esse é o professor Akira. Depois tivemos outros, de 2 em 2 meses mais ou menos, nós trazemos pessoas de evidência na oftalmologia nacional. Veio o doutor, aí ainda é o doutor Akira, pousando com a doutora Márcia Medeiros, que é a glaucomatóloga do Instituto de Olhos de Maceió, e outros médicos. Doutor Tadeu Sevintal, que é uma referência, doutor Tadeu Sevintal, que é uma referência nacional na oftalmologia. Ele foi o pioneiro no Brasil a trazer lente intraocular, que hoje todo oftalmologista de catarata, hoje só existe cirurgia de catarata com lente intraocular. Antigamente usava aquele óculos fundo de garrafa, hoje mais não. Hoje todos botam lente intraocular. Todos os oftalmologistas estão capacitados para isso. E é esse senhor que está aí, esse doutor Tadeu Sevintal, é o pioneiro no Brasil em lente intraocular. Isso data na década de 1980, por aí, antes de 79, ele trouxe a lente intraocular para o Brasil, isso em São Paulo. Tem outros cursos, doutor Tadeu Sevintal, e ao lado dele é o retinólogo lá do Instituto Tadeu Sevintal também, que veio com ele dar esse curso lá no Instituto de Olhos de Maceió. Temos também o doutor Kleber Godinho. Kleber Godinho é uma figura nacional, é a maior autoridade nacional em lente de contato, não é lente intraocular, aí é lente de contato. Dr. Kleber Godinho é uma figura nacional que já veio aqui em Maceió 2 vezes, uma vez no Instituto de Olhos, então ele tem os oftalmologistas como um todo rendem reverências ao Dr. Kleber Godinho pela capacidade que ele é na contatologia. Que bom. Eu acho que depois eu vou passar lá para ver essas experiências com o Dr. Akira sobre a pressão intraocular, porque em medicina legal nós utilizamos a pressão intraocular em cadáver para saber o tempo de morte. Porque com o passar do tempo vai diminuindo essa pressão intraocular e você sabe quantas horas... a pressão atinge níveis pressóricos. Você sabe que hora que aquele cadáver veio a óbito. Teve, na verdade, aquele corpo veio a óbito. Né?
E isso tem importância para o direito civil, para o direito penal também nas questões de investigação. Isso é muito bonito. Interessante. Eu vou sobre ter esse aparelho, se for possível, a gente vai ver se a gente faz. Nós temos um aparelho portátil para medir pressão intraocular. Ah, que bom. Pode fazer um trabalho lá, principalmente agora com a aquisição dos novos legistas, né? Os concursados. Fala um pouquinho rápido sobre a academia e deixa um recado muito especial. Você disse que ia falar também um pouquinho sobre a sua mãe. Não, na realidade, sobre a família. Não, quando você pergunta, no início do programa, que você perguntou sobre essa trajetória que a gente fez, acompanhando, tudo isso é movido por muito amor, por muito carinho, por muita dedicação de pessoas que nos receberam nos primórdios da nossa vida, quando nós chegamos. Perfeito. Então, graças a Deus, eu tenho uma família extremamente embasada, a despeito de meu pai ter falecido quando eu tinha 15 anos de idade, mas aí continuou minha mãe, a dona Grace, que ela deu aquele apoio à família, ela foi pai e mãe, ela renunciou parte da vida dela para se dedicar aos filhos, e muito do que nós somos hoje nós devemos a essa entidade que eu chamo a minha mãe, a dona Grace. É filha de Quebrangulo, que eu tenho orgulho de dizer. Eu não nasci em Quebrangulo, mas eu me sinto muito bem. Em Maceió, né? Eu nasci em Maceió. Em dizer, eu me sinto muito bem em dizer que eu sou quebrangulense. Então, como minha mãe, Quebrangulo é uma cidade que a gente tem uma simpatia, um respeito muito grande por tudo que já vi de Quebrangulo, valores, pessoas, homens de bem, na política, na literatura. Então, eu rendo essa homenagem a essa terra e em nome da quebrangulense maior, que eu considero a minha mãe. Que bom. E sobre a academia, como você perguntou, a Academia de Medicina é uma entidade que são 45 componentes, que eu tenho a honra e o prazer de ser um desses, e a honra e o prazer de ser liderado por pessoas do naipe de doutor Edinaldo Holanda hoje, que é um professor, é uma referência na medicina alagoana. Anteriormente, pelo doutor Milton Enio Neto de Gouveia, que dispensa qualquer tipo de comentário elogioso, porque o nome Milton Enio já é um elogio. Ele já é elogiado por si só, pelo nome. Anteriormente a isso, fomos liderados pelo Antônio de Pádua e pelo doutor saudoso Ibigato Falcão, que é o médico dos médicos daqui do estado de Alagoas. E é uma honra muito grande eu pertencer a essa entidade, a Academia Alagoana de Medicina. Professor Alain, nosso parceiro, nosso amigo aqui da casa. Prazer muito grande. A gente agradece em nome da TV Maceió, né? O portal maceioagora.com.br. E por hoje a gente fica, caríssimo amigo e amiga telespectadores, com essa graça, com essa alegria de receber aqui esse grande profissional. Nós ficamos por aqui e voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir, com o programa Medicina e Vida. Um abraço para todos e um bom final de semana.